Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 45 cm de diâmetro e eu utilizei o fio barroco Max Color número 6 da Círculo. Foram 160 gramas para cada peça e eu utilizei as cores 7625 e esse amarelo 1289. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora de cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início de cada volta para facilitar o seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que eu ajudo você e eu espero que você goste do passo a passo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, não esqueça de ativar as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 6 correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico, eu vou deixar uma sobra de fio para fazer o acabamento, posicionar assim 2 dedos e fazer uma volta completa. Na próxima volta eu vou só posicionar ele para trabalhar, deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pego o fio que vem do novelo e faço uma volta completa na agulha. Agora, por cima da primeira volta, vou buscar novamente o fio que vem do novelo e passo na laçada, formando então o anel mágico. Se você fez a argola com 6 correntes, pode seguir do mesmo jeito a partir desse ponto. Após prender aqui com ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Mas se você tem costume, pode fazer 3 correntes que dá certo também. Vou laçar o fio na agulha, dentro do anel mágico vou fazer mais um ponto alto e assim eu completo 2 pontos contando com essas 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, uma, 2, vou laçar o fio na agulha e agora eu vou fazer 2 pontos altos finalizados juntos. Então, lacei o fio na agulha, vou buscar o fio agora dentro do anel mágico, fico com 3 laçadas. Busco o fio do novelo, passo somente em 2 laçadas, ficando com outras 2 na agulha. Vou repetir esse procedimento, vou laçar o fio na agulha, dentro do anel mágico eu busco o fio, fico com 4 laçadas, busco o fio novamente, passo em 2 laçadas, somente fico com 3, e agora busco o fio e passo nas 3 laçadas de uma só vez para finalizar esses 2 pontos juntos, assim, olha. Vou fazer 2 correntes de espaço e faço os 2 pontos altos finalizados juntos mais uma vez, olha, lacei o fio na agulha, busco o fio, fico com 3, passo em 2, fico com 2. Lacei o fio na agulha mais uma vez, vou dentro do anel mágico, busco o fio, fico com 4 laçadas, passo em 2 e depois passo em 3 para fazer os 2 pontos finalizados juntos. E vou repetir assim até completar um total de 8 blocos desse aqui com 2 pontos finalizados juntos, contando com esses 2 primeiros. A forma de fazer é sempre do mesmo jeito, com 2 correntes de espaço, e aí os 2 pontos altos finalizados juntos, pegando aqui dentro do anel mágico, ou se for o seu caso, dentro da argola com 6 correntes. Eu vou completar um total, então, olha, de 8 blocos desse, já tenho 4, vou completar 8 blocos desse e mostro para você como finalizar a volta e começar a próxima também. Já estou chegando aqui, olha, no 8º bloco, fazendo sempre do mesmo jeito, os 2 pontos altos finalizados juntos. Esse aqui já é o 8º, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos aqui de 2 pontos altos finalizados juntos, contando com esses 2 primeiros, né? Vou fazer 2 correntes de espaço após o 8º. Vou puxar a pontinha aqui do anel mágico para fechar esse anel mágico, olha. Se você não quiser fechar ele completamente, tá? Para não ficar repuxando, não precisa, pode deixar esse buraquinho aqui no início, ou você pode fechar ele totalmente também, que não tem problema. Assim, olha. Depois, antes de fazer o acabamento, eu aperto ele um pouco mais. Após fazer as 2 correntes de espaço, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que eu fiz após as 2 correntes, e não aqui na segunda correntinha desse primeiro ponto alto, para dar o mesmo efeito dos pontos altos finalizados juntos, tá? Então aqui, olha, pegando de cima para baixo no ponto alto que foi feito após as correntes, vou fazer ponto baixíssimo. Olha só como ele fica com o mesmo efeito dos pontos altos finalizados juntos. Para começar a próxima volta, eu vou trabalhar aqui nesse espaço de 2 correntes. Temos aqui 2 correntes, então vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes. Assim, o próximo ponto fica bem centralizado. Vou alongar um pouquinho mais essa laçada, vou pegar dentro desse espaço, buscar o fio que vem do novelo para fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado e uma corrente para dar altura, completar aqui a altura do primeiro ponto alto. Ainda nesse mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos.
Tenho aqui então, olha, um total de 4 pontos altos, já contando com esse ponto aqui formado por um ponto baixo e uma corrente. Agora, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo espaço de 2 correntes e vou fazer 4 pontos altos também. Ficou assim. Sem fazer corrente de espaço, vou no próximo espaço de 2 correntes e faço 4 pontos altos. Eu estou fazendo aqui só 4 pontos altos em cada espaço. Se ele começar a ficar assim, olha, bagunçado aqui os pontos no mesmo espaço, eu não gosto de fazer assim, então eu vou desmanchar esse ponto aqui e vou aproveitar para dar uma dica aqui, olha. Para não ficar bagunçado os pontos, quando você buscar aqui a primeira fase do ponto, ajusta ele aqui um ao lado do outro e completa o ponto alto. Veja que assim dá um resultado com acabamento melhor aqui nesse ponto. Olha só, sempre ajustando o ponto, tenho os 4 pontos novamente e eles ficam todos organizados aqui no mesmo espaço. Vou continuar fazendo assim, olha, 4 pontos altos em cada um dos espaços, dessa vez não tem corrente de espaço. Se o seu ficar repuxando ou formando ondulação aí nessa primeira volta, dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, eu deixei aqui um link com um vídeo que vai ajudar você a resolver isso sem precisar fazer troca de agulha, mudar o tipo de fio, tá, que você está trabalhando. Tem dica aqui que dá para você corrigir isso de forma bem fácil e vale para qualquer trabalho oval ou redondo, seguindo o mesmo passo a passo, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, não tem nenhuma corrente de espaço, 4 pontos altos, então, nas alças que nós temos na volta anterior. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último bloco com 4 pontos altos. Como eu disse, nessa volta não tem nenhuma corrente de espaço, ou seja, uma volta toda em ponto alto. E antes de finalizar, deixa essa laçada bem ajustada na agulha. E eu vou fazer aqui, olha, ponto baixíssimo na corrente que eu tenho logo após o ponto baixo, né? Esse primeiro bloco formado por 4 pontos altos, eu fiz um ponto baixo, mais uma corrente para formar o primeiro ponto. Então, é nessa corrente aqui que completa a altura do ponto que eu vou fazer o ponto baixíssimo. E assim eu finalizo mais uma volta. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Veja que eu finalizei a volta fazendo ponto baixíssimo na corrente, então vou no próximo ponto alto e faço ponto baixíssimo também. Agora eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 2 correntes para deixar de espaço. Ou seja, se você tem costume de fazer o seu ponto alto com correntes, com 3 correntes, por exemplo, então faça esse início aqui com 5 correntes, porque no final precisam sobrar 2 de espaço dentro do leque. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e começo a fazer uma sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, sem pular nenhum ponto de base. Vou no próximo ponto e vou fazer novamente sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. E vou seguir repetindo assim até o final da volta. Olha, 2 correntes de espaço, não pulo nenhum ponto de base, já vou no próximo ponto e começo a fazer sequência com 4 pontos altos. Quando chegar no final da volta, eu vou completar a sequência, tá? Com essas correntes que eu fiz aqui no início, mas é super fácil. Vou fazer aqui a volta completa, então mostro para você como ficou e como começar a próxima volta também. Já estou quase completando a volta, fazendo blocos com 4 pontos altos, olha, sempre com 2 correntes de espaço e veja que eu não estou pulando nenhum ponto de base, tá? Aqui no final fiz 2 correntes, vou fazer mais um bloco com 4 pontos altos, sem pular nenhum ponto. Vou fazer 1, 2, olha, aqui no último ponto que está sozinho, vou fazer ponto alto aqui também. 3, deixo essa laçada bem ajustada, aqui eu vou fazer ponto baixíssimo na segunda corrente das 4 que eu fiz aqui no início, e assim eu completo esse bloco também, olha, com essas correntes aqui, para formar mais um ponto alto, e eu tenho aqui então a volta completa, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos com 4 pontos altos e 2 correntes de espaço entre cada um desses blocos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que sobrou aqui nesse espaço. Vou alongar um pouquinho essa laçada e vou fazer um ponto baixo pegando dentro desse mesmo espaço de 2 correntes, assim.
Agora eu vou fazer mais 3 correntes, olha, uma para completar a altura do primeiro ponto alto e 2 para deixar de espaço quando eu completar a volta. Aqui vale a mesma regrinha, tá? Se você tem costume de fazer o ponto mais alongado e fizer 2 aqui para completar a altura após o ponto baixo, então faça uma corrente a mais nesse início para que fiquem sobrando 2 no final, tá? Lacei o fio na agulha, vou fazer aqui 2 pontos altos ainda no mesmo espaço. 1, 2. Veja que eu fiquei aqui, olha, com um ponto alto formado por ponto baixo mais corrente, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Todo início de volta sempre desse mesmo jeito, mas eu vou repetir mais algumas vezes para você memorizar. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2. Vou no próximo espaço de 2 correntes e vou fazer um leque com 2 pontos altos. Duas correntes de espaço. Novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou repetir essa sequência aqui até o final. Olha, 2 correntes de espaço. Vou no próximo espaço de 2 correntes e faço um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Veja como está ficando, olha, sempre essa mesma sequência, 2 correntes e o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Repetir aqui e vou repetir nos próximos espaços também. Se o seu ficar repuxando muito aqui, puxando como se fosse, fechando como se fosse um chapéu assim, né, começar a fechar todos desse jeito, você pode aumentar a quantidade de correntes que tem aqui nesse espaço, tá? Aumenta de 2 para 3 correntes em cada um desses espaços que fica certinho também, tá? Não tem problema nenhum se você precisar aumentar aqui o número de correntes. O meu dá certo com 2 correntes de espaço, então eu vou fazer a volta completa e na hora de finalizar eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta aqui, olha, após esse leque, eu estou chegando então no final da volta, onde eu comecei fazendo um ponto baixo e 3 correntes. Eu vou fazer 2 correntes de espaço, e aqui nesse mesmo lugar onde eu comecei a volta, eu vou fazer um ponto alto. Lacei o fio na agulha, e vou buscar aqui, olha, ao lado desse ponto baixo, só que eu preciso deixar essa primeira laçada bem ajustada para que o ponto fique certinho, tá? Então busco o fio que vem do novelo, deixo ele bem ajustado, pego o fio novamente e passo em 2 laçadas. Aqui, após passar em 2 laçadas, eu ainda ajusto um pouquinho mais. Aí alongo o fio para dar a altura do primeiro ponto alto, né, do último ponto alto, perdão. Pego o fio que vem do novelo e passo nas 2 laçadas, finalizando esse ponto alto. Deixo novamente essa laçada da agulha bem ajustada, para que esse ponto fique bem juntinho aqui quando eu finalizar. E vou na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo e faço ponto baixíssimo para ficar sobrando 2 correntes de espaço. Ficou assim, olha. Assim eu completo então esse primeiro leque. Esse ponto alto também fica bem parecido com os outros, fica bem discreto. E eu finalizei então aqui mais uma volta. Para começar a próxima volta, então vou repetir o que eu fiz aqui no início da volta anterior. Vou fazer ponto baixíssimo na próxima corrente. Alongo um pouquinho esse fio para fazer o primeiro ponto baixo, pegando aqui dentro das correntes, assim esse ponto já dá metade da altura do ponto alto. E com mais uma corrente eu completo a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes aqui, então após o ponto baixo são 3 correntes, laço o fio na agulha, volto aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Veja que é exatamente o que eu fiz no início da volta anterior e como eu disse eu vou seguir repetindo esse início aqui até o final. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço, vou aqui, olha, no próximo espaço de 2 correntes e vou fazer aqui entre um leque e outro, tá? Nesse espaço de 2 correntes entre os leques. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Esses 3 pontos nunca é feito dentro do leque, tá? Sempre entre um leque e outro e na direção dos 4 pontos altos que temos na penúltima volta. Vou fazer uma corrente de espaço, agora eu vou trabalhar dentro do leque e vou fazer o leque exatamente igual que fizemos na volta anterior. 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos.
Agora eu vou repetir essa sequência aqui, olha, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, novamente o leque. Então vamos lá, uma corrente, vou no espaço aqui entre um leque e outro, vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou no próximo leque e faço o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Veja que nessa volta a única diferença é que eu estou fazendo uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. O leque permanece igual, tá? E vai seguir assim nas próximas voltas também. Então eu vou seguir fazendo essa volta aqui, sempre repetindo essa mesma sequência. E quando completar a volta eu mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou quase completando aqui mais uma volta. Vou fazer aqui um bloco com 3 pontos altos nesse último espaço de 2 correntes que nós temos entre os leques. Fiz aqui os 3 pontos, olha. E após o terceiro ponto eu vou fazer uma corrente de espaço, mas eu preciso completar esse leque aqui do início. Vou laçar o fio na agulha e aquele mesmo procedimento. A primeira fase aqui do ponto alto bem ajustada, para não ficar desorganizado esse ponto. Ajusto um pouco mais, alongo, completo o ponto alto e faço ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo. A forma de início e de finalização aqui não muda, né? Então, finalizei aqui mais uma volta. Deixa eu mostrar, olha, que eu tenho os leques na direção dos leques que eu já tinha aqui na carreira anterior. E aqui entre os leques agora nós temos esses blocos com 3 pontos altos. Para começar a próxima volta eu vou repetir então o que eu fiz nas voltas anteriores. Ponto baixíssimo na primeira corrente, o ponto baixo um pouquinho mais alongado e 3 correntes. Uma para completar a altura do ponto alto, 2 para deixar de espaço. Laço o fio na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. Agora eu vou trabalhar nesse espaço aqui, olha, de uma corrente, 3 pontos altos, novamente uma corrente que eu tenho aqui entre os leques. Após esse conjunto de pontos, eu vou fazer uma corrente de espaço e tem 2 formas de fazer isso. Se você quiser o seu suplá um pouco mais firme e com os pontos tradicionais, você vai fazer os pontos pegando então os 2 fios, tá? Veja que eu vou fazer aqui, olha, ponto alto no espaço de uma corrente. Esse do modo tradicional. Não é assim que eu vou fazer o meu suplá, mas eu vou mostrar aqui para você que dá para fazer do mesmo jeito, olha. Ponto alto abraçando a corrente e depois, em cima de cada um dos pontos altos, eu vou fazer ponto alto também, do jeito tradicional, pegando os 2 fios de cada ponto, assim. Olha, ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de uma corrente também, eu faço ponto alto e assim eu tenho aqui um conjunto com 5 pontos altos pegando do modo tradicional. Isso deixa ele mais firme, tá? E não fica aquele detalhe aqui na frente. Então, se você quer o seu suplá mais firme, com uma aparência de engomadinho, é só fazer desse jeito aqui, tá? O meu eu vou deixar ele mais macio, então eu vou fazer pegando somente o fio na parte de trás e também dá um efeito diferente aí no resultado final, né? Veja que em cima de cada ponto alto e das correntes também nós temos 2 fios. Olha, sempre 2 fiozinhos em cima de cada um dos pontos. Eu vou fazer os pontos todos pegando somente o fiozinho que fica mais na parte do avesso da peça, deixando esse aqui da frente, olha, para dar um detalhe aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer os mesmos 5 pontos altos, só que pegando somente um fiozinho. Desse jeito, olha, no espaço de uma corrente, pego somente uma laçadinha da corrente e faço ponto alto. Vou nos pontos altos e faço do mesmo jeito. Um ponto alto para cada ponto, só que pegando somente o fio que fica no avesso da peça. Chegando no espaço de uma corrente, eu faço novamente ponto alto aqui também, pegando somente um fio. Veja que eu tenho o mesmo conjunto com 5 pontos altos, mas como eu peguei somente o fiozinho na parte de trás, fica esse detalhe aqui, olha, esse risquinho aqui na frente. Eu vou fazer assim todas as voltas, tá? Para deixar ele mais macio e com esse detalhe aqui nesse suplá. Mas como eu disse, se você quiser, pode fazer do jeito tradicional e seguir o mesmo passo a passo, porque a quantidade de pontos não muda. Após essa sequência de pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço. E dentro do leque eu vou só repetir o leque também, com 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Olha, repeti leque dentro de leque. Após o leque, vou repetir então os 5 pontos altos nesse intervalo. Uma corrente de espaço e vou fazer os 5 pontos altos, começando na corrente de espaço.
Aqui é muito comum a gente esquecer de fazer o ponto nessa corrente, tá? E começar em cima do ponto alto. Então é sempre bom conferir aí algumas voltas, conferir se a quantidade de pontos estão exatamente iguais em todos os espaços para não dar diferença lá no final, na hora do acabamento. Vou fazer aqui sequência com 5 pontos altos do mesmo jeito, no espaço de uma corrente, em cima de cada ponto. E aqui no próximo espaço de uma corrente também. Olha, só repetir. Então eu vou seguir repetindo essa sequência até o final. Uma corrente de espaço aqui, eu vou fazer o próximo leque para eu mostrar aqui a sequência completa mais uma vez. Não, olha, o leque sempre do mesmo jeito, não muda. 2 correntes. Novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então eu vou só repetir. Uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente e o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima também. Já estou completando a volta, fiz aqui um conjunto com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e repetir aquela finalização aqui do ponto alto mais ajustado, né, nessa primeira fase. Não estou detalhando ele muito, porque é exatamente igual os anteriores, e vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo e finalizei assim mais uma volta. Olha só, entre cada um dos leques eu tenho 5 pontos altos e eu estou fazendo assim pegando somente o fiozinho de trás, mas como eu disse, se você quiser fazer pegando os 2 fios não tem problema, pode seguir o mesmo passo a passo que dá certo também. Finalizei então mais uma volta. Vou começar a próxima volta então fazendo ponto baixíssimo na primeira corrente, alongo um pouquinho esse fio e faço um ponto baixo e mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Aqui no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. Estou fazendo um pouquinho mais rápido porque é exatamente igual o que fizemos nas voltas anteriores. Vou fazer uma corrente de espaço e aqui entre um leque e outra a forma de fazer também é igual à volta anterior, só muda a quantidade de pontos. Veja que após essa corrente de espaço eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto aqui na corrente que eu tenho antes da sequência de pontos altos, mas eu estou fazendo pegando somente o fiozinho no avesso da peça, né? Se você quiser pode fazer o ponto alto abraçando a corrente. E vou seguir fazendo ponto alto em cima desses próximos 5 pontos altos, pegando somente o fiozinho que fica no avesso da peça. Chegando aqui na corrente de espaço, vou fazer também ponto alto pegando somente um fiozinho dessa corrente. Veja que eu tenho aqui, olha, um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começando na corrente de espaço e terminando na corrente seguinte, fiz ponto alto em cima de todos os pontos. Vou fazer uma corrente de espaço e dentro do leque eu faço o leque do mesmo jeito das voltas anteriores. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. E agora eu vou repetir essa sequência, olha. Após o leque vou fazer uma corrente de espaço, 7 pontos altos, começando na corrente, terminando na corrente também. Uma corrente e o leque dentro do leque seguinte. Então fiz aqui os leques, vou fazer uma corrente e vou repetir aqui a sequência com 7 pontos altos. Completando aqui os 7 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer o leque dentro do leque seguinte. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Olha, veja que eu só repeti a mesma sequência. Olha, eu vou seguir então repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final de mais uma volta, fazendo sempre a mesma quantidade de pontos e sempre começando na corrente de espaço e terminando também na corrente. Olha, tem um total de 7 pontos altos em todos esses intervalos. É bom dar uma conferida, porque se tiver um ponto faltando ou sobrando, dá diferença no final.
Então é bom corrigir antes, né, de fazer várias voltas. Aqui, olha, após essa sequência com 7 pontos, eu vou fazer uma corrente de espaço. A forma de fazer aqui, a finalização também é exatamente igual, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, olha, o último ponto alto, mas se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar a marcação de tempo para você fazer essa finalização exatamente igual. Aqui, após esse ponto alto que eu fiz no mesmo espaço, vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto, e assim eu finalizei, olha, mais uma volta, e veja que todos os espaços têm 7 pontos altos. Vou começar a próxima volta, mas deixa eu mostrar para você que eu já fiz um total de 3 voltas com ponto alto aqui entre os leques, né? Olha, 3 voltas com ponto alto. Estou contando somente essas voltas aqui. E no meu trabalho eu vou fazer um total de 5 voltas, a forma de fazer nunca muda. O início é igual, e aqui, olha, depois de fazer o leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, eu vou fazer ponto alto na corrente de espaço, em cima de todos os pontos, e ponto alto na corrente seguinte, ou seja, é uma repetição do que nós já fizemos nessas voltas anteriores. Independente aí do tamanho que você for fazer, é só seguir repetindo a quantidade de voltas, mas eu vou começar mais essa volta aqui, eu ainda vou fazer mais 2, até completar aqui um total de 5 voltas, tá? Já temos 1, 2, 3, vou completar 5, mas exatamente igual. Veja que eu vou fazer ponto baixíssimo, então, na corrente de espaço, das duas que nós temos logo à frente, vou fazer um ponto baixo, e 3 correntes. Laço o fio na agulha, volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. E agora eu vou repetir, olha, esses espaços aqui com uma corrente de espaço, vou na corrente da volta anterior e faço um ponto alto, e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos, pegando sempre o fiozinho na parte de trás. Esse é o segundo. Cada volta que eu fizer aqui vai aumentar a quantidade de pontos, mas veja que é exatamente igual, olha. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma corrente de espaço e vou fazer o leque aqui dentro do leque que nós fizemos na volta anterior. Com 2 pontos altos também não muda, tá? Por isso eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, mas é exatamente igual. Eu só estou repetindo os leques do mesmo jeito, com mais 2 pontos altos aqui após 2 correntes. Então veja que nesta volta eu tenho aqui um total de 11 pontos altos, né? 9, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na próxima volta teremos 11, porque eu vou repetir do mesmo jeito, então vai ficar um na corrente de espaço, outros 9 aqui em cima desses pontos que nós temos, e mais um nessa próxima corrente de espaço. Total, 11 pontos na próxima volta. E assim ele vai crescendo gradativamente se você fizer mais voltas, mas sempre do mesmo jeito. Como é só repetição, eu vou completar essa volta e fazer mais uma. Mas para não ficar dúvida nenhuma, quando eu completar aqui as próximas 2 voltas, eu mostro para você como ficou, para você conferir aí no seu trabalho, mas eu só estou repetindo aqui o que eu fiz nas 2 voltas anteriores. Se mesmo assim você ficar com dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo que eu ajudo você, tá? Vou completar então essa volta, faço mais uma e mostro para você o resultado. Já estou chegando no final da 5ª volta de ponto alto, considerando somente as voltas de ponto alto que eu tenho entre os leques, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar todas as voltas, já fiz um total de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. A forma de finalizar aqui também é do mesmo jeito, né? Aqui eu tenho um total de 11 pontos altos, só muda isso a quantidade de pontos, por isso eu segui repetindo aqui. Você pode repetir aí mais voltas se for preciso, seguindo o mesmo padrão. Vou finalizar também do mesmo jeito, fazendo a primeira fase do ponto alto mais apertado. E aí concluo o ponto alto e faço ponto baixíssimo na corrente que eu tenho logo após o ponto baixo. Ou seja, exatamente igual eu expliquei nas voltas anteriores. Eu tenho aqui então um total de 9 voltas contando todo o trabalho. Mas de ponto alto entre os leques nós temos aqui somente 5 voltas. Se você quiser pode fazer mais voltas como eu disse, mas deixa eu medir o meu aqui para você ter uma ideia de tamanho que ficou aqui, olha. O meu tem aqui 30 centímetros de diâmetro, mas depende muito dos seus pontos, tá? Ou do tipo de fio. Se o seu ponto for mais apertado, ele fica menor. Se for mais alongado, ele fica maior. Mas, como eu disse, se quiser, pode fazer mais 2 voltas. Ele vai aumentar mais ou menos, se fosse com os meus pontos, se eu fizer mais 2 voltas, deixa eu medir aqui. 2 voltas tem 3 centímetros.
Então, se aumenta dos dois lados, aumenta mais 6 centímetros. Então, com mais 2 voltas, esse centro aqui ficaria com 36 centímetros, tá? Só para você ter uma noção aí, mas, como eu disse, depende muito dos seus pontos. Aqui, olha, para começar a próxima volta, eu vou contar então como a 10ª volta contando no total, tá? Já tenho 9 no total. Vou começar a 10ª volta do trabalho fazendo ponto baixíssimo aqui nesse espaço de 2 correntes. Eu faço ponto baixíssimo na primeira corrente, alongo o fio, faço um ponto baixo, mais 3 correntes. Exatamente igual eu fiz nas voltas anteriores. E vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2. Fiz assim, olha, exatamente igual o início. Agora eu tenho logo à frente uma corrente de espaço e os pontos altos. Independente da quantidade de voltas que você fizer, o número de pontos aqui vai ser sempre número ímpar. Então, eu vou seguir fazendo a partir do início bem parecido com o que eu fiz, mas quando chegar na direção do ponto do meio, aqui como eu tenho um total de 11 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, esse vai ser o ponto do meio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando chegar na direção desse ponto aqui do meio, eu vou fazer uma alça, tá? Então, independente da quantidade de voltas que você fizer, a alça você vai fazer na direção do ponto do meio. Sempre vai ser número ímpar, é fácil identificar isso. Após esses 2 pontos altos, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou começar do mesmo jeito das voltas anteriores, fazendo ponto alto na corrente que fica aqui entre o leque e os pontos altos, e vou seguir fazendo ponto alto até chegar no tal ponto do meio. Veja que eu fiz ponto alto então, olha, na corrente e fiz mais 5 pontos altos. Logo à frente eu tenho exatamente o ponto que fica na metade dessa sequência. Aqui eu vou fazer 3 correntes, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, vou pular somente o ponto do meio, vou no próximo ponto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e na próxima corrente também. Olha só, 1, 2, 3, 4... 5, na corrente de espaço eu faço um ponto alto, e aí eu tenho a mesma quantidade, olha, 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, dá certo ficar assim em todos os espaços, tá? Após esse último ponto alto, eu vou repetir também, olha, uma corrente de espaço e vou fazer o leque exatamente igual eu fiz nas voltas anteriores. Leque dentro de leque, e cada um deles tem 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Agora eu vou repetir essa sequência, olha, após o leque eu vou fazer uma corrente, os 6 pontos altos começando na corrente, a alça com 3 correntes na direção do ponto do meio, novamente 6 pontos altos e faço esse leque. Como é repetição, eu vou fazer mais um para você ver o resultado. Já estou completando então mais um leque, né, para fechar mais uma sequência aqui, e eu vou mostrar o resultado para você então dessa segunda sequência. Olha só, repetição do que eu fiz aqui nessa primeira sequência. E eu vou fazer assim todos os espaços, tá? Após o leque eu faço uma corrente, 6 pontos altos, pulo o ponto do meio com a alça de 3 correntes e repito 6 pontos altos, uma corrente e o leque. Vou fazer assim por toda a volta, mostro para você o resultado e como continuar fazendo a próxima volta também. Já estou completando mais uma volta, essa aqui é a 10ª volta, olha. Vou fazer a finalização do mesmo jeito. Fiz um ponto alto aqui ao lado do ponto baixo que eu fiz para começar a volta e faço ponto baixíssimo na corrente que fica logo após esse ponto baixo. Então, finalizei aqui mais uma volta no trabalho. Veja só, eu tenho os blocos com 6 pontos altos, a alça com 3 correntes na direção do ponto do meio. Eu fiz isso em todos os espaços. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que sobraram aqui de espaço dentro desse leque, alongo um pouquinho o fio, vou fazer um ponto baixo e 3 correntes. Laço o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar e fazer mais 2 pontos altos para completar aqui esse leque do início, né? Na verdade, formar aqui metade do leque para eu completar quando finalizar essa volta. Agora eu vou começar a trabalhar em cima desses pontos altos dos blocos que nós temos logo à frente. Só que a partir, então, da 11ª volta, eu não vou fazer mais ponto alto nessa corrente que eu tenho de espaço antes da sequência de ponto alto, tá? E eu vou fazer ponto alto até que fiquem sobrando os 2 últimos aqui antes da alça. Mas se você fez uma quantidade de volta maior,
a quantidade de pontos que tem aqui também é diferente. Então você não precisa se preocupar com a quantidade, e sim em chegar com ponto alto até que fiquem sobrando 2 pontos. Aqui, olha, após esse leque, na 11ª volta eu vou fazer 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou começar em cima do ponto alto então e não na corrente. E vou fazer ponto alto até que fiquem sobrando 2 pontos. Não vou nem contar a quantidade, porque assim quem fez com uma quantidade maior de voltas vai fazer do mesmo jeito, não precisa contar aqui, mas eu vou conferir. Olha só, ficaram sobrando 2 pontos, então tá certo. No meu tem aqui um total de 4 pontos altos, porque eu fiz um total de 9 voltas, né? No total aqui 9 voltas antes dessa sequência aqui com essa alça no meio. Então aqui, olha, fiz 4 pontos altos, ficaram sobrando os 2, vou laçar o fio na agulha e na alça de 3 correntes eu vou fazer um total de 5 pontos altos. 1, tudo nesse mesmo espaço. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular os 2 primeiros, vou a partir do próximo, você faz também do mesmo jeito, independente da quantidade de voltas que você fizer, tá, no seu trabalho aí, e vou seguir fazendo ponto alto até chegar no último ponto de base. Não faço na corrente de espaço que nós temos logo à frente também, olha, estou fazendo somente nos pontos altos. E aqui é normal, às vezes, a gente esquecer e pegar os 2 fios, tá? Quando passa aqui esses pontos altos que é feito assim na alça, às vezes a gente esquece e pega aqui os 2 fios e acaba não ficando com esse detalhe. Então é um ponto aí para você prestar atenção também. Fiz aqui a sequência de ponto alto até chegar no último, olha, pulei os 2 primeiros, tenho 4 pontos também, vou fazer 2 correntes. E logo à frente eu tenho leque, então aqui eu vou repetir leque dentro de leque do mesmo jeito que fizemos nas voltas anteriores. 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Aqui eu faço um pouco mais rápido porque é repetição, tá, das voltas anteriores. Esse leque não muda nada, né, olha. E agora eu vou começar a repetir essa sequência, olha, com 2 correntes, 4 pontos altos, 5 pontos altos aqui na alça, novamente 4 pontos altos, não esqueça de deixar sobrando os 2 últimos e pular os 2 primeiros. Eu vou repetir assim por toda a volta, mas eu vou fazer mais esse espaço aqui para você ver o resultado. 2 correntes, vou em cima do ponto alto e vou fazer até que fiquem sobrando 2 pontos de base. Para quem é iniciante, às vezes fica perguntando o que é ponto de base, né? São os pontos que estão servindo de base para essa volta que eu estou fazendo, né? Então, a volta anterior é sempre a volta que tem os pontos que estão servindo de base para compor essa volta que nós estamos fazendo, tá? Já me perguntaram isso, o que é ponto de base. Ele serve de base para sustentar os pontos dessa volta. Aqui, olha, logo à frente eu vou fazer novamente 5 pontos altos na alça de 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E após também esse bloco com 5 pontos altos nessa alça, não faço corrente de espaço, só vou pular os 2 primeiros pontos e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Só relembrando, não faço na corrente de espaço, tá? Nesta 11ª volta, eu estou fazendo somente ponto alto em cima de ponto alto. Se você fez mais voltas, né, não conta como 11ª e sim como a volta onde começa os leques nas alças. Agora sim faço 2 correntes e vou para o leque e faço aqui a repetição desse leque que fizemos na volta anterior. Completando aqui, olha, mais esse leque, deixa eu mostrar aqui então como fica o resultado. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a 11ª volta. Eu segui repetindo, olha, sempre do mesmo jeito. Na hora de finalizar também é exatamente igual o que fizemos nas voltas anteriores, ou seja, início e final de volta não mudou nada, então faço ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo. Para finalizar, então, mais uma volta, olha, ficou assim como a 11ª volta. Vou começar a 12ª volta também do mesmo jeito, fazendo ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que temos nesse espaço. Vou fazer o ponto baixo e 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então significa que ao completar a volta também é do mesmo jeito, né? Comecei
exatamente igual às voltas anteriores. Vou fazer 2 correntes de espaço. E aqui, olha, na 12ª volta eu vou continuar pulando então essas alças de 2 correntes agora, não vou fazer nada na alça de correntes, vou em cima dos pontos altos e vou fazer ponto alto até que fiquem sobrando os 2 últimos. No meu só tem 4 pontos, então vou fazer 2 pontos altos, mas independente da quantidade de pontos que você tiver aí, é só deixar sobrando os 2 últimos. Vou fazer então pegando somente o fiozinho na parte do avesso, né, onde eu estou fazendo aqui os pontos altos para deixar esse detalhe, ficou desse jeito, fiz 2 pontos, sobraram 2. Sem fazer corrente de espaço, eu vou trabalhar agora em cima dos 5 pontos altos que foram feitos nessa alça de 3 correntes. E em cima de cada um desses pontos eu vou fazer 2 pontos altos. Então, após os pontos aqui, olha, só lacei o fio na agulha, vou no primeiro ponto alto e faço 2 pontos. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, o ponto completo, tá? Dessa vez eu não estou fazendo pontos finalizados juntos, e sim 2 pontos no mesmo lugar, chama-se aumento de pontos, né? Diferente desse aqui, olha, que finalizamos os 2 pontos altos juntos. Agora eu vou seguir para o próximo ponto, vou fazer do mesmo jeito, 2 pontos no mesmo lugar, olha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto completo, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto alto completo. E vou fazer em todos eles, olha, em cada um dos 5 pontos eu faço 2 pontos no mesmo lugar. 2, vou no próximo, 2 também. Ou seja, na volta anterior temos aqui um total de 5 pontos altos. Nessa volta aqui temos um total de 10 pontos, olha, 2, 4, 6, 8, 10. 2 pontos em cada um dos pontos de base. Sem fazer corrente de espaço, eu vou pular os 2 primeiros pontos e vou fazer ponto alto até o último ponto alto aqui que nós temos na sequência anterior. Só tenho 4, então sobraram 2. Eu fiz ponto alto em cima dos 2 pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou no leque agora e vou fazer leque dentro de leque do mesmo jeito. 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. É importante ir girando a peça aqui para não ficar torto, viu? Olha, 2 pontos no mesmo lugar. E eu vou seguir repetindo essa sequência por toda a volta, olha, 2 correntes de espaço, 2 pontos altos, 10 pontos altos, sendo 2 em cada ponto de base, novamente 2 pontos, 2 correntes e o leque aqui logo à frente. Vou repetir então mais uma aqui para você ver o resultado antes de fazer a volta completa. Fiz 2 correntes, vou em cima dos pontos altos e vou fazer ponto alto até que fiquem sobrando 2. Sem fazer corrente de espaço, vou no bloco com 5 pontos e faço 2 pontos em cima de cada um deles. Chegando aqui então no final de mais um leque, completando aqui mais uma sequência, olha, só para mostrar para você o resultado então, já com 2 sequências aqui prontas. Eu vou seguir repetindo essa sequência sempre do mesmo jeito por toda a volta. Antes e após cada leque, 2 correntes de espaço. Depois, olha, eu faço o ponto alto até que fiquem sobrando os 2 últimos e sem corrente de espaço eu fiz 2 pontos altos em cima de cada um dos 5 que eu tinha feito aqui na volta anterior. Também sem corrente de espaço faço ponto alto em todos os pontos pulando os 2 primeiros. Após pular os 2 primeiros faço ponto alto no restante. 2 correntes e repito o leque. Vou repetir assim então por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a 12ª volta, vou finalizar aqui, olha, do mesmo jeito que eu finalizei as voltas anteriores. Fiz um ponto alto no mesmo espaço e faço ponto baixíssimo. E assim eu finalizo então a 12ª volta. Deixa eu mostrar aqui o resultado, olha. Nesta volta eu tenho o leque, né, formado por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos, 10 pontos aqui nesse leque. Novamente 2 pontos e 2 correntes. E assim eu finalizei então a volta de número 12. Vou começar a volta de número 13 do mesmo jeito, porém eu vou fazer aqui diferente o restante aqui após o início, tá? Olha, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes. Vou alongar um pouquinho esse fio, fazer um ponto baixo e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Até aqui tudo igual. Agora eu vou laçar o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos finalizados juntos, igual fizemos aqui, olha, no anel mágico, né, no início do trabalho. Vou começar aqui a fazer o ponto alto, vou buscar o fio, fico com 3 laçadas, busco o fio novamente, passo e fico com 2. Vou laçar o fio na agulha mais uma vez, vou no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo, tenho 4 laçadas, passo em 2,
e depois passo nas 3 de uma só vez. Finalizei então os 2 pontos altos juntos. Esse é o primeiro conjunto pronto, né, de 2 pontos finalizados juntos. Vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e ainda no mesmo espaço eu vou repetir os 2 pontos altos finalizados juntos. Faço metade do ponto alto, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar, faço mais uma vez e finalizo os 2 juntos. Ficou assim, olha. Eu comecei fazendo um ponto baixo, 3 correntes, fiz um conjunto com 2 pontos altos finalizados juntos. 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos finalizados juntos. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou prender com ponto baixo na primeira alça de 2 correntes que eu tenho logo à frente. Ficou assim. Agora eu vou trabalhar nesse leque onde nós temos 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui, olha, 2 correntes de espaço. E eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos, sempre utilizando 2 pontos de base. Então, nos 2 primeiros, eu vou laçar o fio na agulha, vou aqui no primeiro ponto, busco o fio, fico com 3 laçadas, busco o fio do novelo e passo em 2. Deixo reservado na agulha, vou laçar o fio novamente, vou no próximo ponto, busco o fio, fico com 4 laçadas, passo em 2 e depois passo nas 3 para finalizar os 2 pontos juntos. Faço 2 correntes. Vou nos 2 próximos pontos e repito exatamente igual. Metade do ponto aqui no primeiro, olha, busco o fio, fico com 3 laçadas, passo em 2. Reservo na agulha, laço o fio novamente e vou no próximo. Busco, fico com 4 laçadas, passo em 2 e passo em 3. E vou seguir repetindo agora nos próximos pontos, sempre do mesmo jeito. 2 correntes, vou no próximo, nos 2 próximos pontos e vou fazer 2 pontos finalizados juntos. 2 correntes, vou fazer aqui um pouquinho mais lento, olha só. Duas correntes novamente, vou no próximo aqui nos 2 que sobraram e faço mais 2 pontos finalizados juntos. Veja que eu tenho aqui um conjunto com 5 blocos, né, de 2 pontos altos finalizados juntos e sempre com 2 correntes de espaço. Vou fazer 2 correntes também após esses 2 pontos finalizados juntos e vou prender na alça de 2 correntes que nós temos logo à frente. Ficou assim, olha. Dentro do leque eu vou fazer 3 conjuntos desse aqui, mas a forma de fazer é exatamente igual. Olha, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, e aqui no espaço dentro do leque eu vou fazer o primeiro conjunto com 2 pontos finalizados juntos. Busco o fio uma vez, passo em 2 laçadas e reservo na agulha. Laço mais uma vez, vou no mesmo espaço, busco o fio, passo em 2 laçadas e depois passo nas 3 que sobraram para finalizar os 2 pontos. Faço novamente 2 correntes, vou repetir esse mesmo procedimento. Busco o fio, faço metade do ponto alto. Laço o fio na agulha, busco o fio novamente, passo em 2 para formar metade do segundo ponto e depois finalizo os 2 juntos. 2 correntes de espaço, ainda no mesmo lugar, só girei o trabalho um pouquinho para ir ficando certinho. Vou fazer mais um conjunto. Metade de um ponto alto, metade do segundo ponto alto e finalizo os 2 juntos. Veja que eu tenho 3 bloquinhos desse, né, com 2 pontos altos finalizados juntos. Faço 2 correntes e prendo com ponto baixo na alça seguinte. Agora eu já começo a repetir, olha. Veja que na ponta do leque, então, eu tenho 3 bloquinhos com 2 pontos finalizados juntos. Nesse início aqui, olha, eu vou completar esse bloquinho quando finalizar a volta, tá? Então, eu vou começar a repetir essa sequência aqui, olha. Depois do ponto baixo, eu vou repetir esse grupo aqui com 5 blocos de 2 pontos finalizados juntos e na ponta do leque sempre do mesmo jeito. Eu vou fazer esse próximo aqui para você ver o resultado. Então, depois de finalizar com ponto baixo, vou fazer 2 correntes, vou nos 2 primeiros pontos e vou fazer 2 pontos finalizados juntos. Faço 2 correntes e vou nos próximos 2. Veja que eu estou repetindo isso aqui. Então, eu vou completar a sequência nesse próximo leque também para você ver o resultado. Já estou completando aqui mais uma sequência aqui na ponta do leque. Olha, eu vou fazer 2 correntes e vou prender com ponto baixo na alça de 2 correntes que eu tenho logo após o leque. Eu completei aqui mais uma sequência só para você ver o resultado aqui, então, nesse início de volta. Mas eu vou continuar repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou chegando no final da volta e desta vez eu vou fazer a finalização um pouquinho diferente. Veja que eu fiz aqui ponto baixo, vou fazer as duas correntes, vou laçar o fio na agulha. A primeira fase do ponto alto que eu vou fazer aqui ao lado do ponto baixo mais uma corrente é igual, vou fazer mais apertadinho aqui, assim, olha, essa primeira fase, busco, passo em duas laçadas e aperto. Vou alongar o fio, só que desta vez eu vou introduzir na corrente que está logo após o ponto baixo para finalizar os dois pontos juntos. Olha, eu vou introduzir a agulha, busco o fio e passo em tudo de uma só vez para finalizar e esse ponto aqui ficar parecido com os pontos finalizados juntos também. E para começar a próxima volta eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das duas correntes que eu tenho logo à frente, olha, entre os dois primeiros blocos, vou fazer ponto baixíssimo na corrente, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou fazer aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos. 1, 2. Contando aqui com o ponto baixo mais uma corrente, eu tenho aqui 3 pontos altos. Quando eu completar a volta, eu ainda vou fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, tá? Aqui, olha, após então esse segundo ponto alto, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui em cima do último ponto alto, pegando os dois fios desse jeito, e vou prender com ponto baixo para formar um ponto picô. Agora eu vou para o próximo espaço de duas correntes que eu tenho aqui, olha, ainda na direção da ponta desse leque, né? Vou fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Se o seu ficar repuxando depois que eu prender aqui com ponto baixo, você pode fazer aqui 5 pontos altos, tá? E nesse caso, após o ponto baixo e a corrente, você faz aqui ponto suficiente para que fique faltando somente um para quando completar a volta, tá? Como eu estou fazendo 4 nesse espaço, eu fiz 3 aqui para quando completar a volta eu fazer mais um e facilitar aqui o final. O meu fica legal com 4 pontos altos, mas se você quiser pode fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço e depois prender com ponto baixo na primeira das duas alças que nós temos logo à frente. Assim, ele vai puxar um pouco a alça, tá? Por isso o meu já dá certo assim também. Aí ele já puxa um pouquinho a alça, olha, ele fica certinho com 4. Qualquer coisa, faça 5. Logo após o ponto baixo, temos mais uma alça com duas correntes, eu vou prender com ponto baixo nessa alça também. Isso aqui, olha, é na direção do ponto baixo, então fiz um ponto baixo antes, outro depois. Agora eu vou começar a trabalhar nesses espaços de duas correntes que nós temos aqui entre esses próximos blocos de pontos altos finalizados juntos. Então, após prender aqui com ponto baixo, eu não vou fazer corrente de espaço, eu vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 4 pontos altos nesse primeiro espaço de duas correntes. 1, 2, 3, 4. Sem fazer corrente de espaço, eu vou trabalhar também 4 pontos altos no próximo espaço de duas correntes. 1, 2, 3, 4. Fiz já em 2 espaços e olha, logo à frente eu tenho o bloco do meio, né? Temos 5 blocos de 2 pontos finalizados juntos, então na direção desse do meio eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer aqui, olha, depois do segundo bloco, faço 3 correntes, 1, 2, 3, faço o ponto picô pegando em cima do último ponto alto, prendo com ponto baixo, e agora eu vou trabalhar nesses outros 2 espaços de duas correntes. Vou fazer exatamente igual aqui, 4 pontos altos em cada um, sem corrente de espaço. 1, 2, 3, 4. Sem corrente de espaço, vou para o próximo espaço de duas correntes e vou fazer 4 pontos altos também. 2, 3, 4. Eu vou prender com ponto baixo, deixa eu refazer esse ponto aqui, olha, porque ele ficou solto. Vou ajustar ele aqui para ele ficar certinho. Eu vou prender com ponto baixo, então, na primeira das duas alças que nós temos logo à frente, e aí eu vou fazer o teste se ele fica certinho aqui, olha, na bancada. Se o seu ficar repuxando, você pode aumentar a quantidade de pontos aqui também nesse espaço, tá? Não tem regra aí, tem que fazer exatamente igual, depende muito do seu ponto. Se ficar formando ondulação, lógico, você pode diminuir para 3 pontos aqui também. O importante é fazer esse formato para ele vai ficar exatamente igual. Aqui, olha, após prender com ponto baixo, vou na próxima alça, vou só pular o ponto baixo e vou prender com ponto baixo aqui na próxima alça. Veja que eu repeti exatamente igual eu prendi aqui, olha.
E agora eu vou fazer esse leque da ponta completinho. Após prender com ponto baixo, vou no primeiro espaço aqui, olha. Temos 2 espaços com 2 correntes, né? Vou no primeiro, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o ponto picô com 3 correntes, voltando aqui em cima do último ponto alto. E vou para o próximo espaço aqui ainda na ponta do leque e vou fazer novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Logo à frente nós temos 2 correntes separadas pelo ponto baixo, então vou fazer ponto baixo na primeira alça e ponto baixo na segunda alça também. E assim eu estou pronto para repetir essa mesma sequência agora por toda a volta. Veja que eu estou fazendo exatamente igual. Aqui, olha, 4 pontos altos em cada um dos espaços e as únicas correntes que eu estou fazendo são para formar o ponto picô, tá? Entre um bloco e outro não tem corrente, então eu vou seguir repetindo assim por toda a volta e na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui, olha, o último biquinho aqui nesse último leque. Eu vou prender aqui com ponto baixo, né? Após completar esse leque, então vou prender com ponto baixo na alça de 2 correntes. Prendo com ponto baixo logo após esse ponto também na próxima alça. E no início eu fiz esse primeiro bloco só com 3 pontos altos. Um ponto baixo e uma corrente para formar o primeiro ponto e outros 2 pontos altos. Mas os blocos precisam ficar com 4 pontos. Então após prender aqui com ponto baixo, não faço corrente, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer mais um ponto alto aqui para completar esse primeiro bloco. A primeira fase, não se esqueça, olha, bem apertado aqui para ficar certinho, a primeira fase do ponto. Ajusta um pouquinho mais, alonga um pouquinho e completa o ponto alto. Ele está deitado aqui em direção ao ponto baixo, né? E se você não tiver agulha de tapeceiro, quiser finalizar com ponto baixíssimo, aqui, olha, na corrente que fica logo após o ponto baixo, prende com ponto baixíssimo, agora sim, olha, ele se junta aos outros pontos, e aí você alonga esse fio, passa para a parte de trás, amarra bem e corta as sobras. Eu gosto de fazer esse final aqui com agulha de tapeceiro, que pode ser agulha de costura, então aqui após fazer esse ponto alto, eu vou só alongar esse fio, vou cortar ele aqui embaixo para sobrar bastante fio para eu fazer o acabamento, vou puxar ele totalmente, olha, então após esse ponto alto, agora eu vou juntar aqui com agulha de tapeceiro. Deixa eu colocar esse aqui. Vou colocar o fio na agulha. E agora eu vou pular esse primeiro ponto que é formado por ponto baixo e corrente, vou em cima do próximo ponto alto pegando de trás para frente esses 2 fios que ficam na parte de cima. Passo em cima do último ponto alto que eu fiz, olha, pegando os 2 fios, e agora sim vou passar na corrente que está logo após o ponto baixo, já saindo com a agulha no avesso da peça. Desse jeito, vou ajustar bem para esse final aqui ficar exatamente igual a todos os outros pontos. Com esse fio já no avesso da peça, eu vou costurar ele aqui, não tem perigo de aparecer porque temos um acúmulo de fio aqui, olha, eu vou só costurar, não aparece lá na frente. Vou passar aqui mais um fio, desse jeito, olha, para não ficar repuxando, que vou costurar ele de volta para esconder um pouco mais. Agora eu vou seguir costurando ele em direção a esse leque aqui para esconder bastante fio aqui antes de amarrar, olha, e cortar a sobra, eu vou costurar aqui um pouco mais. Bom, ficou assim aqui na frente, não aparece. Aqui no avesso agora eu vou dividir esse fio em 2. Vou deixar aqui 3 perninhas de fio para cada lado, já que eu estou trabalhando com fio 6. Vou tirar metade do fio da agulha e a outra metade eu passo em mais um fiozinho para dar sustentação e vou amarrar bem. Esse primeiro nó eu não aperto muito, olha, aperto só um pouquinho para não repuxar todos esses pontos e depois eu aperto mais aqui antes de cortar as sobras. Aqui no centro do trabalho eu ainda não fiz o arremate da ponta de fio do cordão inicial, olha, ainda está aqui. Antes de amarrar esse fio eu vou aperto aqui no miolinho, puxo a ponta de fio para ajustar, para ficar bem fechadinho esse miolinho, olha.
E agora eu vou fazer o arremate do mesmo jeito. Eu vou colocar esse fio na agulha. Vou costurar aqui um pouco mais nesse miolinho para esconder um pouco mais esse fio e depois vou dividir ele em dois e amarrar bem para cortar as sobras. Fiz aqui o arremate então de mais essa ponta de fio e antes de finalizar esse vídeo, deixa eu medir aqui, olha, eu já tenho aqui o trabalhinho pronto, mas deixa eu medir, né, quantos centímetros ficou, porque lá no início do vídeo, né, eu conto aqui o tamanho do trabalho, então aqui, olha, eu vou mostrar para vocês que ele tem 45 centímetros de diâmetro, quase 46, né? Olha só, não, aqui, olha, 45, deixa eu mostrar aqui certinho nessa ponta, tá certinho aqui a medida, então 45 centímetros de diâmetro. Mas é claro que o tamanho pode variar aí dependendo dos seus pontos, dependendo também do fio que você utilizar, a agulha, a quantidade de fio também pode variar aí dependendo dos seus pontos, né? Se for mais apertado ele vai ficar menor, se o seu ponto for mais alongado ele vai ficar maior, então não se preocupe quanto a isso, tá? Para muita gente, eu sei que muita gente vai querer fazer esse aqui como tapete e aqui, olha, você pode seguir aumentando essa parte inicial aqui, né, com mais voltas, sempre do mesmo jeito, que não muda a forma de fazer. No final, você vai precisar adaptar esses leques aqui de acabamento, porque veja que eu terminei aqui, olha, com 2 pontos altos. Se você fizer mais voltas, quando você fizer esse leque, não vai sobrar só 2 pontos. Então, você precisa seguir aumentando esse leque aqui, para que no final fiquem sobrando 2 pontos e assim você consegue fazer esse mesmo desenho. Infelizmente não tem como eu dizer aqui para você exatamente como fazer, porque depende de adaptações. Mas futuramente eu posso fazer aqui um tapete seguindo esse mesmo modelo, aí eu faço o passo a passo bem detalhado e mostro para vocês. Eu fiz ele aqui também na cor amarela, foi uma votação que eu fiz lá no Instagram, escolheram o amarelo para acompanhar esse aqui, eu dei como sugestão também o azul bebê, que é a cor 2012, mas eu confesso que eu também prefiro o amarelo, né? Esse aqui combina demais. Então, essa combinação aqui que vai para a foto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar um joinha aí para o Samuca, compartilhar esse vídeo e eu agradeço demais por você acompanhar o meu trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.